Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. O pneu de um automóvel tem volume de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos e foi calibrado com pressão de 2,1 vezes 10 elevado a 5 pascal, com uma quantidade N1 de nitrogênio, a temperatura de 300 Kelvin. Considerando o nitrogênio como um gás ideal para calibrar o mesmo pneu com a mesma pressão, deve ser colocada nele uma quantidade N2 de nitrogênio a temperatura de 250 Kelvin igual a, e todas as alternativas elas relacionam essa quantidade N2 em função da quantidade N1. Então vamos lá. Começando aí, anotando as informações. Nós temos que o volume inicial de gás ali será sempre igual ao volume do recipiente que ele está confinado. Ele está confinado dentro do pneu, onde o pneu tem um volume de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Para o gás se expandir ou comprimir, o espaço que ele está tem que aumentar ou diminuir. Em nenhum momento a questão falou que o pneu ele vai ficar maior ou ele vai ficar murcho. Então o que a gente tem que entender? O pneu vai manter o seu volume. Se o pneu mantiver o seu volume, o gás também vai manter. Então o volume inicial será igual ao volume final do gás. Logo em seguida, a questão falou que a pressão do gás lá dentro, inicialmente, é igual a 2,1 vezes 10 elevado a 5 pascal. Lá no final do texto, pediu que nesse processo a pressão continuasse a mesma, ou seja, no final a pressão será igual à pressão do início. O que vai alterar é a quantidade de gás, que ele representou por N1 e por N2, e a temperatura. E foi dito que a temperatura inicial ela é igual a 300 Kelvin. E a quantidade de gás inicial foi chamada de N1. Em seguida, a questão falou que vai ter uma mudança, vai ser colocado um gás, o mesmo tipo de gás, mas com uma temperatura de 250 Kelvin, e isso vai fazer a mesma pressão. Para isso tem que ser alterado a quantidade. E ele falou que foi colocado uma quantidade final, N2. E aí te pediu que quantidade é essa, claro que em função do N1. Então essas são as informações, além do que a questão falou, que a gente pode considerar o gás como ideal. Se o gás ele é ideal, porém ele não está confinado, está mudando a quantidade, a gente não pode usar a lei geral dos gases, mas a gente pode usar uma adaptação da equação de Clapeyron, que fica bem parecido. PV sobre NT é igual a P0V0 sobre N0 T0, ou seja, pressão vezes volume sobre o número de mols vezes a temperatura no final tem que ser igual no início, onde o número de mols ele representa a quantidade de gás, que aqui a questão representou por N1 e por N2. Sendo que o volume e a pressão foram características que a questão trabalhou não tendo mudança, ou seja, o final é igual ao inicial para a pressão e para o volume. Então, quando a gente fizer isso, aqui na parte de cima da fração, não sobra ninguém, quer dizer que sobra 1. Se a gente quiser, para ajeitar um pouquinho a nossa equação, basta pegar os denominadores e multiplicar cruzado, ou simplesmente inverter dos dois lados da igualdade. Quem está embaixo a gente vai jogar para cima, quem está em cima a gente joga para baixo. Então vai ficar assim, n vezes t sobre 1 é n vezes t. É igual a n0t0 sobre 1 é n0t0. Então só invertir dos dois lados, se multiplicar por cruzado, no final dá no mesmo. O número de mols final, que representa a quantidade desse gás, é o que a questão chamou de N2. A temperatura final, 250 Kelvin. A quantidade de gás inicial foi chamada
de N1 e a temperatura inicial é igual a 300 Kelvin. Para a gente descobrir o valor de N2 em função do N1, a gente tem que deixar o N2 isolado. Para isso a gente vai pegar o 250, que está aqui, multiplicando ele, vai passar para o outro lado, dividindo. Do outro lado a gente tem 300 vezes o N1. Foi o 250 dividindo. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, o zero. E aí sobrou para a gente 30 dividido por 25. Essa equação, quando eu tenho 25 no denominador, eu posso simplificar multiplicando embaixo e em cima por 4. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. 30 vezes 4 dá 120. 25 vezes 4 dá 100. E dividir por 100 é só andar com as casas decimais. Então, quando a gente fizer isso, ó, olha como é que vai ficar. Se eu ando com as casas decimais duas vezes para a esquerda, vai ficar 1,20 N1. E a alternativa que apresenta esse gabarito, ela está na letra E.